O escândalo do Banco Master não é apenas sobre um banqueiro irresponsável. É sobre como o poder realmente funciona no Brasil. E sobre como a elite que governa o país nunca precisou de votos para mandar. Por trás das manchetes existe um problema muito maior. Um raio-x assustador de uma estrutura oculta. Um sistema que funciona para poucos e empurra o resto do país para sobreviver como pode. Esse caso revela três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o tamanho da corrupção na elite econômica brasileira. Segundo, a deterioração moral dos políticos que deveriam conduzir o país. E terceiro, a fragilidade real do nosso sistema financeiro. No Brasil, poucos concentram quase tudo. E muitos lutam todos os dias apenas para pagar as contas. Para o cidadão comum, existe o voto a cada 4 anos. Para as elites, existe a ligação direta no telefone privado das autoridades. Existe um sistema de fechado no poder, sem transparência, sem controle e, principalmente, sem consequências. O caso do Banco Master não é um acidente, é um sintoma de estruturas de poder ocupadas por interesses privados. Nesse caso, um banco médio quebrou, levando 1/4 de todo o fundo garantidor de crédito que protege as pessoas físicas no país. Eu e você. Mas o que vai acontecer se um banco grande quebrar? Esse vídeo vai te mostrar por que esse caso virou um símbolo mais perfeito da promiscuidade entre dinheiro e poder na história recente do Brasil. O que isso evidencia sobre o futuro do país e da sua vida. Se você quiser saber mais sobre a crise que a gente enfrenta e como mudar a realidade, então te inscreve no canal, comenta e compartilha o vídeo. Eu agradeço muito a sua presença aqui. O protagonista dessa história é Daniel Vorcaro. Não é um gênio das finanças, mas um herdeiro viciado em adrenalina, com acesso ao dinheiro da família. Alguém que se vende como empreendedor visionário, mas que nunca precisou trabalhar duro para ficar rico. Seus primeiros negócios, especialmente no setor imobiliário de Belo Horizonte, quebraram rapidamente. Para qualquer pessoa comum, isso seria o fim. Ficaria endividado para a vida inteira. Mas não com alguém com sobrenome conhecido e família influente. Quando negócios comuns quebram, o brasileiro perde tudo. Quando negócios de bilionários quebram, eles conseguem mais apoio, mais dinheiro e mais crédito dos amigos. E, se necessário, ganham apoio político. Com novos aportes, Vorcaro comprou o antigo Banco Máxima e rebatizou como Banco Master. A partir daí, entrou de vez na engrenagem do capitalismo de compadrio do Brasil. Conexões políticas, indicações para fundos de pensões, financiamentos de bancos públicos, operações arriscadas embutidas em marketing agressivo e promessas milagrosas de lucro rápido para atrair investidores inocentes. Era uma máquina perfeita, por fora sucesso, por dentro risco puro. Enquanto isso, o estilo de vida de Vorcaro virava caricatura. 3 jatos particulares, clube de futebol, mansão em Brasília, mansão em Trancoso, na Bahia, a casa mais cara de Miami, festas milionárias de ostentação absurda. Tudo isso financiado direto ou indiretamente pelos pequenos investidores, pelos trabalhadores que foram seduzidos por promessas de retorno garantido. Esse é o ponto central. Não é só a história de um banqueiro irresponsável, é a prova viva de uma elite que opera acima da lei e acima das consequências. Mas como esse castelo de cartas foi possível? A resposta é simples. Networking de elite. Redes de apoio mútuo entre ricos e poderosos. E não o networking de livro motivacional, de autoajuda, de livro de empreendedorismo para iniciantes. Não é o networking do vamos marcar um café, uma reunião. É o networking do acesso livre, do telefonema que passa pela assessoria e pela segurança, que ultrapassa todas as barreiras. Do convite para o jantar onde decisões bilionárias são tomadas, sem atas, sem gravações, sem testemunhas. Vorcaro transitava entre políticos de todas as ideologias. Direita, esquerda, centro. Tanto faz. O que importa não é o discurso, é o acesso. Suas conexões podem incluir pessoas de grande relevo como Ibanez Rocha, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Rui Costa, Guido Mantega, Ricardo Lewandowski
Independentemente de quem é inocente ou não, isso demonstra que há um ecossistema completo de conexões e de influência bem localizado no coração de Brasília. E o mais assustador, um único escândalo pode envolver simultaneamente pelo menos um banco privado, um banco público estadual, o governo do Distrito Federal, o Banco Central, o Congresso Nacional e possivelmente organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. É como se o Brasil tivesse uma corporação informal do crime sugando órgãos para o desenvolvimento do país, mas que tem departamentos separados, empresários, banqueiros, políticos, burocratas e até facções. Cada um com seu papel num esquema de apropriação ilícita de recursos do povão. Todos trabalhando de alguma forma para o mesmo objetivo: sugar os salários dos trabalhadores e aposentados e lucrar com a ajuda do Estado e dos impostos dos brasileiros. Por um lado, ou por outro, é o povão que paga a conta. Isso revela uma verdade desconfortável. O problema não é só o Estado, não é só os ricos, é a cultura corrompida que reúne parte da elite do poder público e a oligarquia bilionária do setor privado, num grande esquema. É um grupo que está no controle das instituições ao longo de uma geração inteira. Um pacto silencioso para transformar bens públicos em lucros privados. Eles se acostumaram a socializar o prejuízo quando tudo explode. Outro aspecto chocante revelado por esse caso é a distância entre políticos e cidadãos. Assim que chegam ao poder, os eleitos deixam de viver como pessoas comuns. Eles entram automaticamente numa elite social que vive em outra frequência. Enquanto o povo enfrenta a fila do posto de saúde, essa elite janta com ministros. Enquanto o povo trabalha para pagar boletos, essa elite tem o WhatsApp pessoal de governadores, presidentes de estatais, presidente da República. Eles não pedem audiência, eles ligam, eles são convidados, eles são prioridade. A desigualdade brasileira não é apenas econômica, ela é institucional. O voto vira um teatro, o mandato vira moeda de troca. O voto vale só para negociar cargos e orçamentos públicos. A influência vira ferramenta de negócio. Ricos financiam campanhas e pagam propina em troca de leis e regulamentações que favorecem eles. E o Estado vira uma máquina de transferência de renda para os muito ricos. Os bilionários profissionalizaram a compra de poder político. Escritórios de lobby, consultores legislativos, operadores financeiros, controladores de fundos públicos, advogados especializados em navegar brechas legais, operações inteiras para fazer as leis certas circularem pelos gabinetes de Brasília. Políticos usam o Estado para proteger esses grupos de rentistas, e esses grupos financiam políticos para proteger seus interesses. O resultado é claro: um país drenado por uma elite que lucra com atraso nacional. E isso aparece em tudo: universidades sucateadas, segurança pública capturada, infraestrutura que envelhece antes de terminar, desindustrialização acelerada, dependência de commodities, economia cada vez mais financiarizada e cada vez menos produtiva. É o ciclo do Estado fraco, elites fracas, política fraca. Os líderes honestos foram expulsos de Brasília há muito tempo. É um ciclo que paralisa o Brasil. E aí surge a pergunta que quase ninguém quer fazer: o sistema financeiro brasileiro é realmente seguro? O caso do Banco Master ligou um sinal de alerta vermelho. Com juros altos, tudo parece sólido. Com juros altos, até banco ruim finge ter saúde. O Brasil é um dos países onde os bancos mais lucram no mundo, mas grande parte desse lucro vem de juros absurdos. A taxa básica de juros no Brasil é 15%. Isso mata tanto o consumidor quanto o pequeno empresário, mas deixa os bancos riquíssimos. E é por isso que quando os juros caem ou as ações caem, a boia do dinheiro fácil some. E muitos bancos simplesmente não vão saber como nadar num mar revolto. Agora imagine esse cenário num mundo instável. Se a bolha de inteligência artificial estoura em Nova York, se as big techs despencam, se a aposta de cassino que as multinacionais fizeram em inteligência artificial estoura, se o capital internacional desaparece,
O Brasil sente e sente forte. A economia brasileira se desorganiza, empregos desaparecem, investimentos diminuem. Basta um choque externo no cenário global para revelar o tamanho do buraco. Esse tanto de mentira, de maldade, de pecado, de egoísmo vai gerar consequências fortes no país. A história é clara. Nas grandes depressões de 1929 ou na crise recente de 2008, quem mais sofreu foram as economias periféricas e os grupos pobres e de classe média. Quem mais paga é sempre quem está longe do centro de poder, até que o povo resolva acordar do transe e sair da inércia. O sistema financeiro brasileiro e os bancos têm o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Ele protege até R$250 mil por CPF no momento de crise. Parece muito, mas o FGC tem só cerca de 160 bilhões em garantias para os investidores enganados pelos bancos. E o rombo do Banco Master vai consumir mais de 1/4 dessa reserva, 41 bilhões de reais. Agora para e pensa. Um banco médio, apenas um banco, devorou uma fatia gigantesca da reserva que deveria proteger milhões de brasileiros. Agora imagina, hipoteticamente, um grande banco quebrando. Imagina um gigante caindo. Um Nubank, um Bradesco, um Itaú. O sistema não está preparado para isso. Quem paga a conta quando desaba tudo? Quem paga é você. Os lucros são privatizados, os prejuízos são socializados. Os banqueiros ganham fortunas nos tempos de bonança e nos tempos de crise correm para pedir socorro ao Estado. Quem assume os riscos desses irresponsáveis é você, que paga o imposto, sou eu. Mas o caso do Master revela algo muito mais profundo. A elite financeira opera com certeza absoluta de que será resgatada. Existe um seguro invisível que incentiva comportamentos de risco. Eles sabem que, se der errado, a conta não será deles. E é assim que o Brasil é empurrado para uma forma moderna de escravidão financeira, onde juros, dívidas, impostos malversados e incerteza de crédito são ferramentas de controle social. Você trabalha, eles ganham e o país vai ladeira abaixo. Se queremos um país soberano, desenvolvido e justo, precisamos romper com essa simbiose tóxica. Bilionários compram a política porque existem políticos à venda. E enquanto essa engrenagem existir, o Brasil será sempre sequestrado pelos mesmos grupos. E do ponto de vista sistêmico, você pode interpretar isso tanto como um problema material da sociedade, quanto como uma crise espiritual coletiva. O escândalo do Banco Master não é apenas um caso policial, é um aviso, é um alerta sério, é um diagnóstico brutal. A única pergunta é, vamos ignorar tudo isso? Ou vamos decidir que o Brasil merece algo maior do que servir de palco para a ganância de uma gente que nunca paga a própria conta? E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. Aqui no canal a gente vai construir esse Brasil do futuro com reflexão, porque despertar é o primeiro ato da nossa evolução.